Oi, turminha, tudo bem? Olha o tio Toninho aqui novamente. Vamos pegar o nosso livro de ciências na página 126. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio ecológico. Começando, o que é uma coisa equilibrada? É quando tudo está organizado, tudo está acontecendo de forma correta, né? Então, ou seja, tudo está equilibrado, tudo está caminhando bem. E desequilíbrio é quando algo é retirado desse equilíbrio, né? Se tira alguma coisa, aí começa a ficar tudo desequilibrado. Então isso vai causar consequências. Vamos fazer a leitura. Equilíbrio ecológico. As relações alimentares entre os seres vivos não param na cadeia alimentar. Vocês se lembram da última aula onde que o tio Toninho explicou sobre a cadeia alimentar, né? Onde que a plantinha retira a luz do sol, né? E faz as plantinhas crescer. Vem um animalzinho, come essa plantinha, veio outro animal, come ele, e acaba esse animal morrendo e é decomposto no solo, né? Então isso é a cadeia alimentar. Além de garantir a sobrevivência das espécies, ela ajuda o equilíbrio natural, né? Qualquer ecossistema está constantemente sujeito a desarranjos que poderão causar um desequilíbrio ecológico. O desmatamento, por exemplo, pode influenciar no surto de certas doenças. Olha aqui, ó. Quando há um desmatamento, um desequilíbrio, foram cortadas todas as árvores, houve um desequilíbrio, né? Falta de casa aqui para os bichos, os animais foram embora, então essa cadeia alimentar vai ser quebrada, porque vai faltar comida aqui, né? Então, o desmatamento, por exemplo, pode influenciar no surto de certas doenças, como a febre amarela. O vírus dessa doença é transmitido de um macaco para outro através da picada de mosquito, e esse ciclo ocorre dentro das florestas e matas. Com o estreitamento da região entre mata e cidade, o vírus chega ao ser humano transmitido por esses mosquitos, depois de picar um macaco contaminado. Assim, o ser humano passa a participar do ciclo da doença. Então, a doença que estava lá na floresta, né, entre os macacos, como houve desmatamentos, se estreitam mais, sobra pouca floresta, né, para esses animais. Então, os animais ficam mais próximos das cidades, das grandes cidades. O que acontece? O mosquito que picava antes um macaco e picava o outro, ficava lá no meio da floresta, agora não, eles estão tão próximos do ser humano que ele pica o macaco, acaba ficando contaminado e ele pica o ser humano, e esse ser humano começa a ficar contaminado e fazer parte do ciclo dessa doença que antes somente os macacos tinham, né, que era a febre amarela. Vamos pegar agora o nosso livro na página 129. A diversidade dos seres vivos. A evolução das espécies. Ao observarmos as espécies da Terra, percebemos uma grande variedade de seres vivos adaptados aos mais diferentes ambientes. Os cientistas perceberam, com base na análise de fósseis estudada na unidade 4, que diversas espécies que viveram no passado eram diferentes das que existem atualmente, apesar de apresentarem algumas semelhanças. Assim, concluíram que as espécies passaram lentamente por mudanças ao longo do tempo, ou seja, evoluíram. Os indivíduos que não estão adaptados às modificações do ambiente são naturalmente extintos por meio de um processo denominado seleção natural. Então, essa seleção natural é um processo que a própria vida faz nessa seleção, né? O que acontece? Acontecem as mudanças no meio do mundo, né? No meio onde esses animais e plantas vivem, e essas plantas têm que se adaptar, têm que mudar seu estilo, né, para poder acompanhar a mudança do ambiente. As plantas que não se adaptam acabam morrendo e acabam em extinção.
A mesma coisa acontece com os animais. Porém, aquelas que se adaptam, que sofrem mudanças e conseguem acompanhar, elas irão persistir, né? Com características assim, um pouco mudada da original, né? Devido à sua adaptação. Mas ela vai continuar a existir. A seleção natural favorece os indivíduos com características que lhes dão vantagens para sobreviver e se reproduzir, como suportar melhor determinado clima, ser mais rápido, enxergar melhor, camuflar-se, etc. Ao transmitir essas características aos descendentes, a espécie se mantém no ambiente. Contudo, essa mesma espécie pode desaparecer, isto é, entrar em extinção se o ambiente se modificar e ela não conseguir se adaptar a estas mudanças. Aqui nós temos o exemplo do cacto, tá, turminha? Por que o cacto? O cacto, ele sofreu mudança, ele teve que se adaptar à região, né, seca, porque onde que ele vive não tem muita água. Ele é uma planta que se você pegar e socar, amassar, o que vai acontecer? Vai soltar muita água, ele encharca. Como que ele se adaptou? Antes tinha as folhinhas. Para se adaptar, ele foi necessário perder as folhas, porque através das folhas acontecia a transpiração. Então, a água que ele tinha dentro dele armazenado acabava evaporando e indo embora. Então, houve essa mudança que ele perdeu as folhas e no lugar das folhas nasceram espinhos, porque os espinhos não deixam a água sair, né? Não evaporam como as folhas. Então, houve uma mudança. Devido a essa mudança, ele consegue se adaptar a regiões secas, né? Por quê? Porque ele acumula água dentro de si. E se ele continuasse com as folhinhas, essa água iria embora através da transpiração. Mas ele conseguiu se adaptar. Vamos continuar nossa leitura na página 131. A importância dos anfíbios. Sapos, rãs e pererecas são anfíbios, predadores naturais de insetos e outros invertebrados. Além disso, servem de alimentos para diversos animais. Então, eles comem insetos, porém, eles também servem de alimento para outros animais, né? A cadeia alimentar. Os anfíbios respiram pela pele e dependem da água para se reproduzir. Por isso, vivem em ambientes úmidos, próximos a rios e córregos. Eles são sensíveis a substâncias tóxicas, ou seja, como eles respiram, né? Pela pele, então eles são fáceis de acabar se intoxicando com produtos químicos, né, utilizados na agricultura. Então são fáceis de acabar morrendo. Assim, ações dos seres humanos no ambiente, como a canalização e a poluição dos cursos de água, podem contribuir para a diminuição de algumas espécies de anfíbio. Com a diminuição ou ausência de sapos, rãs e pererecas, aumenta a quantidade de insetos, inclusive os transmissores de doença como febre amarela, dengue e malária, que acabam atingindo os próprios seres humanos. Então, eles são importantes porque eles acabam fazendo o quê? Consumindo esses insetos, né, que podem transmitir doença para o ser humano. Como quando há um desequilíbrio, né, eles acabam morrendo, os insetos que eles iriam consumir, que eles iriam comer, né, acabam aumentando, e aí seriam os mosquitos da dengue, da malária, acaba picando o ser humano e o ser humano acaba ficando doente. Então, por isso que é importante que tenha um equilíbrio, que tenha o sapo, as rãs, a perereca, para elas conter a quantidade de insetos, de mosquito de dengue, da malária, né? Eles vão comendo, vão diminuindo para conter essa população de insetos. Então, o sapo, a rã e a perereca são importantes? Sim, por mais que alguns não gostem desses animais, né? Eles são importantes sim na natureza. Eles fazem parte da cadeia alimentar e eles precisam existir para que haja um equilíbrio, porque eles também servirão de alimento para outros animais. Turminha, agora vocês irão fazer os exercícios. O tio Tony vai falar as páginas.
da página 127, 130 e 127 e 130, tá? Aí na próxima aula nós iremos corrigir.